Começa agora, Conexão com Valores. Olá, prestigiada audiência da Catedral FM 106,7, com vocês mais um programa Conexão com Valores da Uniapac, a DCE Rio, a DCE Jovem Rio, a Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa. Quem vos fala é o Almair, hoje tendo aqui a satisfação da presença do Alberto Galo na nossa bancada e recebendo o nosso amigo André Horta. Seja muito bem-vindo, André. Obrigado, Almair. Bom dia Alberto, bom dia a todos lá de Catedral, prazer estar com vocês. André, como bem diz o nosso programa Conexão com Valores, ele é inspirado nas conexões que a gente traz ao longo da vida e nos permitem o desempenho das nossas atividades e também os valores que a gente traz da casa materna e paterna e que também são componentes no auxílio dessas atribuições. E convidaríamos que você pudesse apresentar ao nosso público ouvinte um pouco da história do jovem André, a sua juventude, você, filho do Dr. Francisco Horta, que é uma das figuras mais notórias da nossa sociedade civil, poder contar para a gente um pouquinho desse ambiente dentro de casa e a sua opção pela gestão, que é uma verve que nos envolve a todos na Uniapac DCE Rio. Minha vida toda foi baseada no futebol, fosse de praia ou no futebol de campo. Então eu sou nascido e criado em Copacabana, sempre envolvido com amigos da praia, jogando futebol, times de aspirante, amador, infantil, juvenil. Eu jogava na Paula Freitas e sempre amei muito o futebol. Então com meu pai, eu ia muito ao Maracanã, sempre tive essa vida voltada para o futebol. Minha mãe não ia muito, ia a poucos jogos com a gente, mas era mais com ele, né? Então, na minha época também de infância e adolescência, não tinha essa violência toda. Então a gente tinha brincadeiras de rua, tinha amigos de rua. Então foi uma infância e adolescência perfeita, não tenho o que reclamar. Tive tudo assim, que meus pais puderam me proporcionar. Então, fui uma criança e um adolescente muito feliz, né? Mas por causa do Fluminense, que eram momentos em que o Fluminense tinha time, tinha títulos, né? Conquistou um tricampeonato carioca, o campeonato brasileiro, teve o time de 80. Então minha vida foi toda voltada e pautada nisso aí, no futebol, em casa, sempre com pai e mãe maravilhosos, que puderam me proporcionar o que eu sou hoje, muito graças a ele. Minha esposa também, anos depois eu vim a conhecer, que me ajudou muito e devo tudo aos meus pais, né? Muito bom, a gente vê que essa questão do esporte e da religião como pilares assim para a formação de jovem, né? Você vê que quando o jovem tem aquele ditado, né? Que mente sã em corpo sã. Quer dizer, se você tem um jovem que pratica esporte, tem disciplina do esporte e tem os princípios e valores da religião, aquilo floresce. E aí você falou que na sua história sempre teve isso desde a juventude, né? E como que você percebe isso nessa geração de hoje? Muitas vezes a família não tem a mesma, vamos dizer assim, estrutura que tinha na geração passada. Sim. E os jovens também não têm uma conexão muito forte com a religião. Como é que você percebe isso hoje para a juventude? Alberto, mudou muita coisa mesmo. Na minha época eu era garoto, eu já tenho 51 anos. Assim, claro que naquela época também tinha alguns problemas, mas hoje a gente vê que aumentou muito, né? O futebol é o esporte em si, né? É muito importante para uma criança. Eu acho que eu sou formado em educação física, então por isso toda essa vivência como infância e adolescência voltada para futebol, eu quis me formar em educação física para trabalhar com futebol e fiz isso por 20 anos. E a gente sempre viu esses garotos que chegavam assim, de origem humilde, que a maioria que é do futebol é de origem humilde. Às vezes faltava algumas coisas assim, tinha um problema de família, problemas muito chatos mesmo, desagradáveis, que o pai ou a mãe acabava atrapalhando, interferindo muito no garoto. Uma cobrança exagerada, como se o garoto assim não fosse titular, ele estava de castigo. Isso para um menino de 13 anos de mirim, isso é um tremendo absurdo, né? Então eu acho que a religião é muito importante sim, para as pessoas, para todos nós. E o esporte é fundamental, até porque você pode tirar essas crianças de origem mais humilde e deixá-las longe do crime, né? Porque infelizmente isso atrai muito, né, a garotada. Mas eu acho que qualquer esporte, sobretudo o futebol, pode ajudar muito nisso. Eu acho que precisavam ter mais projetos para poder colocar essas crianças dentro deles, para que eles tivessem uma vida tranquila. E que no futuro eles pudessem escolher o que eles vão fazer, o que eles vão estudar. Mas uma vida voltada para o esporte, voltada para a religião, familiar, aquela coisa, uma vida tranquila como nós tivemos como jovens, né? Eu acho que falta muito isso hoje em dia. Uma diferença gritante. André, eu lembro que o Peter Simmons, enquanto presidente do Fluminense,
ele tinha filhos que estudavam com meus filhos. E certa vez ele, lá num grupo de pais, comentava de que na arquibancada, quando os meninos de classe média que tinham uma possibilidade de se destacar no futebol estavam junto com os demais pais, tinha essa forçação de barra, porque os pais, com um olhar social de que o futebol seria talvez a única oportunidade para o filho talentoso, diziam para os demais: os seus têm outras possibilidades, os nossos não. Então, realmente, até dentro das 4 linhas do campo, sim, já começa ali uma luta pela vida com essa criançada, né? E é difícil, porque tudo começa no pré-mirim, mas já tem muita cobrança em cima deles. Assim, os piores jogos para você assistir são de pré-mirim e mirim, porque os pais mesmo acabam não respeitando isso. Sim. Xingam as crianças, xingam o jogador adversário, às vezes xingam o garoto do próprio time, que o pai está ali do lado, ou a mãe. Eu já assisti, né, porque como auxiliar técnico eu ficava vendo o jogo da arquibancada, e é muito desagradável. E no futsal é pior ainda. É uma coisa assim que os pais ficam muito inflamados. Sim. Isso acaba atrapalhando muitas crianças. Tem uma transferência, talvez, sim, né? Certas aspirações que não foram que não conquistadas. Não conseguiu, isso, quer que o filho... Isso. Né? E almejam que o filho seja a esperança e a salvação da família. E também os meninos veem esses ídolos, Neymar, eu estou dando esse nome, mas sim, assim, tem uma centena de brasileiros que vieram de uma origem mais humilde que ficaram multimilionários. Sim. Então o pai também tem essa aspiração, né? Quer dizer, eu não ganhei na Mega Sena, eu não sou doutor, pós-doutor, a minha chance de ficar rico é o filho jogar bem. É isso, e os garotos hoje, se for perguntar a eles, eles falam muito da Europa e não aqui do Brasil. Onde você quer jogar? Quero jogar no Barcelona, no Real Madrid, no Paris Saint-Germain, no Manchester City, mas não é mais em clube aqui do Brasil. No Fluminense não, eles querem jogar fora, que a referência para eles é a Europa. O que é muito bom, né? Que se tiver oportunidade tem que ir, uma outra cultura, né? Você vai aprender um outro idioma, vai ganhar dinheiro, vai poder formar sua família, poder ajudar a sua família. Eu acho isso importante, mas o cara já está pensando nisso com 15, 16 anos, 13, 14, então assim é muito prematuro. E você não pode ser vendido antes dos 18, né? Porque a FIFA não permite. Mas assim, os pais, eles querem que o garoto seja a salvação da lavoura, e muitas vezes isso não vai acontecer, porque nem todos chegam. E às vezes o cara que se destaca na base, ele não chega no profissional, ou quando chega, ele não é isso tudo. E o cara que era reserva, no caso o Raí, é um cara que era reserva e virou titular no profissional e se tornou um grande jogador de futebol. Então não é simples, não é fácil, já vi assim, muita coisa, muitos ficarem pelo caminho, alguns desistem também. Preferem estudar, cansou de viagem, de concentração, porque não é fácil essa vida. Sim. Tem hora, eu sempre gostei muito, mas tem gente que reclama, e viaja, fica longe da família. Não é uma coisa simples de fazer. Muitos garotos também que vêm jovem para cá, para o Rio de Janeiro. A Fluminense tem vários jogadores em Xerém, né, e todos os outros clubes também, que vêm de outros estados. E já com 11, 12, 13 anos, e ficar longe da família é muito complicado nessa idade, né? Mesmo que você tenha uma assistente social, ter toda uma equipe, né, dentro do clube que possa ajudar nisso, é muito difícil para uma criança. A saudade dos pais é grande, né? E nesse viés da paixão pelo futebol e um caminho profissional, André, o nosso ecossistema da Uniapac, a DCE Rio, ela naturalmente convive com instituições que são coligadas à Arquidiocese, como as Irmandades, e na Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, que talvez seja a instituição mais antiga do Rio de Janeiro e uma das mais antigas do Brasil, você hoje colabora como diretor-geral da instituição, que é uma grande responsabilidade, visto que a Santa Casa ela não é só aquela sede espetacular ali da Rua Santa Luzia, são diversos outros hospitais aí espalhados pela região do Rio de Janeiro. Conta pra gente um pouquinho essa sua verve de gestor de uma instituição, as responsabilidades, o seu olhar em relação à filantropia, que também é uma característica social da instituição. A Santa Casa é uma instituição maravilhosa, né? Antiguíssima, são 443 anos, né? E então ela foi criada para prestar, né, o serviço à sociedade, foi muito voltado aos pobres, né? E até hoje tem isso, a assistente social encaminha o pessoal mais humilde para as enfermarias, os médicos atendem de graça, né? Mas quando eu cheguei a Santa Casa há 5 anos atrás, eu cheguei vindo do futebol, então era um outro mundo para mim. E eu fiquei mais baseado no Hospital Geral da Santa Casa, na parte financeira. Então fui aprendendo toda uma coisa nova. Aí veio a pandemia. Isso foi um caos, né? Em 3 meses que eu estava lá, veio a pandemia e
E foi tudo muito complicado, para até nós voltarmos, aquela coisa toda, todo mundo assustado, né? Muita gente morrendo. Então a gente foi ocupando espaços que estavam abertos lá, estavam ociosos ou não tinham ninguém para fazer. Então eu acabei crescendo dentro da Santa Casa diante desse espaço que se abriu. E na parte financeira, eu fui aprendendo como se fazia as coisas, aquilo tudo, e fui ocupando um espaço de um diretor-geral que não estava indo mais por causa de doenças, as coisas todas. Eu acabei abraçando toda a causa da Santa Casa, né? Nesse momento terrível que estava, tanto financeiro como caótico, de saúde, a gente começou a fazer coisas que tinham problemas, como cuidar de subestação, fazer obras, telhado, tudo aquilo que não estava legal, e nós fomos fazendo, fomos trabalhando. E dois anos depois, eu acabei sendo nomeado diretor-geral, e aí tive uma responsabilidade muito maior. Mas gostei tanto de fazer e gosto muito do que faço, porque é uma instituição tão boa, com funcionários ótimos e que passou por muitos momentos ruins, né? Então, ela hoje é uma outra coisa, está crescendo, está firme. Os imóveis que ela tinha, que são o seu maior patrimônio, foram recuperados. Então, agora, tendo a ajuda da Sérgio Castro Imóveis, é uma coisa muito boa. A Santa Casa está voltando ao que ela nunca devia ter deixado de ser. Acho que não será mais como antes, como aquele hospital geral, que tinha pessoas, né, todos os dias, milhares de pessoas, mas vai aumentar bastante, até porque a Santa Casa tem preços bem acessíveis, né, para atender mesmo essa demanda de pessoas de menor renda. Então, lá é excelente, e eu aprendi muita coisa na Santa Casa, e isso me deu uma experiência muito grande como gestor, né? Sair do mundo assim, de futebol, que mesmo ocupando algum cargo de diretoria, de supervisão, é bem diferente, né? Então essa gestão na Santa Casa, ela acabou me fortalecendo também. Eu aprendi muita coisa, me ajudaram demais lá também. Então eu acho que hoje eu tenho uma capacidade de gestão de uma coisa que antigamente eu nem sonhava em ter. Era mais voltado para futebol, campo e bola, treino, essa coisa toda. Mas agora não, é um mundo novo e que eu gostei muito de estar fazendo, e a Santa Casa, ela merece todo o carinho. E você comenta conosco, André, que nessa unidade de um DNA da família Horta, que já esteve dentro do nosso Fluminense fazendo uma excelente gestão e que deixou um legado aí que todos respeitam até hoje. E esse seu amadurecimento como gestor na Santa Casa te permite o desejo de colaborar junto à sociedade civil, também na gestão do Fluminense Futebol Clube. Conta pra gente um pouco sobre esse seu olhar de uma possível transição dentro do clube. Mas o Fluminense hoje vive um momento complicado, né? Financeiramente, a dívida é gigantesca, passa de 1 bilhão. Em campo, o time veio de um ano ruim, apesar de 2 anos atrás ter conquistado um biestadual e uma Libertadores inédito, que foi uma coisa maravilhosa. O resultado esportivo ele aconteceu, mas depois por uma série de erros, né, de contratação de jogadores acima da idade. Isso atrapalhou demais o planejamento do clube. O presidente não tem sido feliz nessa parte financeira, de cuidar bem do clube. Então a gente vai pensando que, assim, com tudo que eu fiz no futebol, trabalhando 20 anos com o futebol, com tudo que eu aprendi em casa, com meu pai sempre falando, e essa minha experiência de gestão na Santa Casa, eu acho que eu e mais pessoas extremamente competentes, porque a gente não faz nada sozinho, a gente pode fazer um Fluminense melhor. Que o Fluminense, ele pode se tornar uma SAF agora, mas não existe um debate. Que esse é o problema da gestão, não ter o debate. 2 semanas atrás fizeram um programa, até na Flu TV, fizeram ao vivo, nunca aconteceu isso, de uma transmissão ao vivo de uma reunião do Conselho Deliberativo, que, assim, só foi bom para os torcedores perceberem que é uma coisa que não funciona. De 2011 para cá, o Conselho Deliberativo do Fluminense, ele vem caindo de nível a cada ano. Então ele não faz o que deveria fazer na função dele, que é proteger o clube, assim como o Conselho Fiscal. Então essas coisas de errado acontecem no clube porque o Conselho Deliberativo permite, né? Ele deixa o presidente fazer o que quer, deixa muita vontade, porque como o presidente é eleito, ele leva todo mundo junto com ele do Conselho. E como ele foi de capote, né, eleito, não há oposição. Então todo mundo dele, então tudo acontece, mesmo aquilo que não deveria. Então por isso a gente tenta corrigir. Primeiro a gente tem que barrar essa SAF, não pode deixar ela acontecer de jeito nenhum, porque se for dessa forma como está
sendo feita apenas sim ou não, sem você saber o que vai acontecer, sem você saber quem são os investidores. Tem investidor que não quer colocar o nome porque ele não quer ser cobrado na empresa dele. Então não pode ser assim, né? Se o presidente do clube está lá e ele está exposto às críticas, aos elogios, um investidor que está colocando dinheiro para ganhar dinheiro também, e ele vai fazer o que ele quer no Fluminense, ele não pode também ser um anônimo. Sim. Todos têm que saber quem eles são. André, como a Santa Casa, o Fluminense também tem um patrimônio vasto, além da sede de Laranjeiras, tem o CT na Barra, tem Xerém, tem o próprio Maracanã, e a gente tem conhecimento de que existe um desejo de vários torcedores históricos que atuam ali de fazer um projeto que eles intitulam Fluminense 21, e que tem até uma possibilidade de fazer um retrofit daquele conjunto de Laranjeiras num projeto do nosso amigo Edmundo Musa. Você é um entusiasta desse projeto? É um projeto espetacular, Laranjeiras 21. Quando o Ricardo Lafayette apresentou esse projeto alguns anos atrás, eu fiquei maravilhado com aquilo tudo. Mas ele não foi executado porque seria um projeto de oposição, né, que o presidente acha que é assim. Mas seria muito mais inteligente para ele, dentro da gestão, ele reformar Laranjeiras, até porque foi uma promessa de campanha, assim como o voto online, né, e muitos outros que ele não cumpriu. É um projeto que eu abraçaria e, se eu fosse presidente do Fluminense, com certeza executaria esse projeto que é maravilhoso. E André, finalizando, a conversa boa ela passa rápida, né? Verdade. Nós gostaríamos de convidar que você pudesse externar ao nosso público ouvinte um pouco do seu olhar sobre a atuação da nossa Uniapac, a DCE Rio, junto à sociedade civil carioca, e até fazer um convite ao seu networking, que possa dar uma olhada lá nas nossas redes sociais, o nosso Instagram, @ADCRio, o nosso Facebook, ADCRJ. Todos esses nossos programas Conexão com Valores também estão no nosso YouTube. Fica aí a possibilidade de você trazer mais tricolores aí para dentro da nossa Uniapac, a DCRI. Seria muito importante. Todos os tricolores pudessem participar, é importante. Eu acho que estarmos envolvidos nessa questão, tanto dos devotos tricolores como outras causas que temos nessa parte social, seria importante demais que todos tivessem participar. Seria muito importante. É isso aí, Conexão com Valores, sempre aos sábados, às 17 horas. Até a próxima. Muito obrigado por sua disponibilidade de estar aqui conosco, André. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Maia. Satisfação ter você. Satisfação. Obrigado, sucesso. Saudações tricolores. Obrigado.